Identificação do bode para Azázel. Se a Bíblia ensina a verdade, a teologia ensina a mentira. Ouça até o final e tome a tua decisão. O bode enviado para o deserto é identificado por várias religiões como sendo o bode Azázel, também conhecido como sendo a representação de Satanás. A base bíblica para esta afirmação? Primeiro temos que entender que nunca existiu o bode Azázel. Existia o bode que era enviado para Azázel no deserto, o que é completamente diferente. Levítico 16, versículo 10. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azázel, será colocado vivo diante de Yahweh, para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser enviado a Azázel, no deserto. Para um bom entendimento é necessário ter as seguintes atitudes. Estudar sem o interesse de defender o que crer ou com a intenção de defender a doutrina de tua igreja. 2. Não estudar para condenar outros conhecimentos simplesmente porque é o contrário do que a tua igreja ensina. 3. Ter base fundamentada sem manipular o texto. Sendo assim, veremos o contraditório do que lhe foi ensinado. O bode escolhido por meio de sorteio para Azázel na velha aliança levava sobre si os pecados confessados do povo, e na nova aliança quem levou nossos pecados confessados foi Cristo. O bode era conduzido para fora do acampamento israelita onde morria, e Cristo foi morto fora de Jerusalém. O bode não tinha água para beber e a Cristo foi negado água para beber. O bode não tinha o que comer e Cristo nada comeu desde a hora da ceia até sua morte. O bode ficava isolado e Cristo ficou isolado da presença de seu Pai. O bode levava os pecados confessados do povo para nunca mais retornar, e Cristo levou nossos pecados confessados para nunca mais retornar. Sobre a cabeça do bode para Azázel era confessado o pecado do povo, e a Cristo devemos confessar nossos pecados. O bode para Azázel era levado para morrer em um local solitário, e Cristo foi morto fora da comunidade uma única vez para nunca mais morrer novamente. Onde está escrito que estas características representam a Satanás e jamais a Cristo? Com sua morte, em Cristo cumpriu-se a profecia de Isaías por ter ele levado sobre si nossos pecados. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mateus 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. 2. Da mesma forma como o bode escolhido para Azázel levava os pecados para o deserto simbolizando o perdão definitivo por Deus, Cristo levou nossos pecados mostrando que o perdão é definitivo e jamais retornará à memória de Deus. Isaías 53, versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Como podemos observar ao ser analisado os pormenores dos relatos na liturgia do santuário, o bode escolhido por meio de sorteio para Azázel representava o próprio Cristo. Esse bode não era Azázel, mas esse bode era enviado para Azázel. Quando uma religião ensina como tenho observado e muitas vezes no passado eu também ensinei que este bode representava Satanás, esta instituição religiosa e as pessoas estão classificando a Cristo como sendo o príncipe das trevas. Isso é muito perigoso. As pessoas ou igrejas que são usadas pelo Espírito Santo jamais e em hipótese alguma classificará a Cristo como sendo Satanás e nem insinuará tal blasfêmia. Por esse motivo é que só creio na Bíblia e em nada mais que isso. 1 Coríntios 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anaema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Sendo assim, a magnificência profetiza que faz a afirmação que existe o bode Azázel e que o mesmo é o símbolo de Satanás, e porque ela não foi usada pelo Espírito Santo. É tão verdade que a grande maioria das revelações atribuída a ela e confirmada por ela mesma são plágios
Plágio são apropriação ilegal autorais. Ela usou a escrita de outros autores e depois mentiu dizendo que foi Deus quem o revelou a ela. Por isso que ela chama de Satanás o bode que era enviado para Azazel. Fica o desafio para mostrar meu erro pela Bíblia, não aceito correção por outros meios. O bode nunca foi, não é e jamais será o bode Azazel. Biblicamente esse bode era apenas enviado para Azazel que estava no deserto. Com esse bode também era feito expiação pelos pecados. Caso esse bode seja Satanás, Satanás também faz expiação por nossos pecados, o que é completamente antibíblico. Levítico 16, versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as faltas dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E depois de tê-los assim postos sobre a cabeça do bode enviá-lo-á ao deserto, conduzido por um homem preparado para isso. Levítico 16, versículo 10. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será colocado vivo diante de Yahweh, para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser enviado a Azazel, no deserto. Louvado e glorificado é o Cristo meu Senhor e Salvador. Você prefere crer no que está escrito nas Sagradas Escrituras ou prefere crer na teologia? Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.